Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Questionar, aqui o nosso podcast. Eu sou Anderson Nunes. Eu sou o Gleison Nunes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui hoje com a nossa amiga psicóloga Tamires, mais uma psicóloga aqui no canal, só que a gente vai falar sobre um assunto diferente agora. Tamires, eu não vou nem ousar falar o sobrenome dela, ela vai falar o sobrenome dela agora. E Tamires, te apresenta aí pro pessoal e por que a gente chamou aqui. Meu nome é Tamires Scribe, sou psicóloga, né? Atendo online, inclusive, né? Na era de pandemia a gente mudou o formato de atendimentos e vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão, né? Vamos ver o que podemos falar para ajudar as pessoas também, né? Entenderem mais sobre o assunto, que são temas tão recorrentes, né? Hoje em dia, então... E mesmo já vamos começar a falar sobre o assunto, mesmo sendo temas tão recorrentes que todo mundo já tá, tipo, meio ouvindo muito falar, e as pessoas têm muitas dúvidas ainda sobre isso, né? Eu queria, assim, que eu baixei um pouco a cadeira aqui pra não ficar cortando minha cabeça. Agora sim. Eu queria mais ou menos que tu falasse, assim, que às vezes as pessoas confundem depressão com ansiedade, ansiedade com depressão. Eu queria mais ou menos, assim, que tu tentasse dar uma resumida, qual é a diferença entre um e outro, assim. Bom, a ansiedade, vou começar pela ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma emoção, na verdade, natural do ser humano. Todos nós, em alguma medida, nós sentimos ansiedade. Mas nós vamos falar, inclusive, um pouco, talvez, sobre a diferença, né? Que a gente considera como uma ansiedade razoável, uma ansiedade ok, uma ansiedade, inclusive, funcional para nossa vida, né? Porque ela também é importante, de uma ansiedade que aí vira um transtorno de ansiedade, que aí já é algo que pode prejudicar muito, né, o cotidiano das pessoas por ser mais atrapalhar as pessoas do que ajudar de fato, né? A ansiedade como emoção natural, a gente pode dizer assim que ela é importante porque isso de alguma forma nos ajuda a nos planejar na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então, é uma antecipação de alguns problemas, de algumas coisas, né? Isso faz com que a gente utilize ela de uma forma bem positiva. Só que a ansiedade aí que a gente vai conversar talvez mais hoje, que é a ansiedade que mais um transtorno, que mais atrapalha, ela pode ser muito paralisadora, inclusive, para as pessoas, né? Na medida em que ela traz uma série de sintomas, como uma agitação, como uma insônia, pessoa não consegue desligar a cabeça, fica sempre a mil, inclusive pode trazer alguns transtornos que a gente chama de transtorno do pânico, transtorno de obsessivo-compulsivo, transtornos de fobia social, fobias de coisas, fobia de objetos. E essas ansiedades aí a gente, né, precisa, inclusive, tratar, porque ela pode ser bem, bem ruim, assim, né? Eu já tive episódios da ansiedade patológica, no caso, né? Que tipo assim, eu tinha falta de ar, eu tinha palpitação, eu não conseguia dormir, e tanto que eu fui no cardiologista, eu fui no pneumologista para fazer exames, tudo, e deu os exames tudo certinho, eu não tinha nada no pulmão, eu não tinha nada no coração, tudo, e os dois me disseram, procura um psiquiatra, um psicólogo que pode estar tendo uma crise de ansiedade. Um ataque de pânico, né? Isso, e era sempre, até uma das... bom, tu tenta explicar também o negócio sobre ansiedade, já tô meio que cortando o assunto, mas acontecia sempre antes de dormir, mas depois eu quero falar contigo sobre isso, por que acontece normalmente antes de dormir, né? Mas fala sobre a ansiedade agora, que eu acabei te cortando. Sim. Não, e aí a ansiedade, ela tem esses sintomas, né? Já a depressão, a gente pode diferenciar, assim, na medida em que ela deixa a pessoa mais para baixo, inclusive, né? Você vê que a pessoa perde interesse em fazer as coisas, que antes, inclusive, que ela gostava de fazer, ela já fica mais quietinha, já tem ou muita vontade de dormir ou pouca vontade de dormir, né? Então, que mais? Perda de apetite, inclusive ganho de peso, né? Ou perda de peso também, enfim, né? Ela tem toda uma alteração, assim, na rotina dela. E isso afasta, assim, né, muito das coisas, das pessoas também, né? A depressão, assim, tipo assim, uma vez a gente já conversou, eu tô e a Cris, então meio que eu já meio que vou levar por aquele caminho que a gente já foi. E Gleison também, se tiver coisa pra perguntar, pode perguntar, que às vezes eu monopolizo o podcast, sim. Pode perguntar. Eu ia perguntar sobre a ansiedade, que
talvez é o nosso padrão por sempre estar pensando no futuro, né? Parece que a gente não consegue se conectar ao que está acontecendo agora. A gente está sempre pensando, quando eu tiver um emprego, quando eu ganhar mais, quando eu comprar minha casa. Então parece que a gente sempre está vivendo o futuro agora e essa ansiedade para que chegue esse futuro. Isso tem a ver, né, É. com o pensar muito no futuro, a ansiedade. Sim, e eu acho que assim, é ok a gente pensar e ter desejos, né, de querer coisas, de querer adquirir coisas, enfim, mas o problema é quando a gente meio que paralisa ou até inclusive fica muito chateado por não estar vivendo e não consegue viver o presente também. E aí tu fica ali só matutando coisas pro futuro, né? Só Então a gente sempre esperando tem que algo trazer acontecer, isso. digamos assim. E não consegue curtir, né, também o momento, né, o processo hoje, né, o que que tem na tua vida. Então, E bem tipo assim, difícil. que nem, por exemplo, episódios já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo, com o Gleison também, por exemplo, assim, a gente planejar uma coisa, só que daí, que nem a gente falou, conversou com a Laura lá sobre a síndrome do impostor, né? Que a gente planeja uma coisa, a gente não coloca em prática por medo daquilo ali não funcionar e acaba não fazendo, né? E aí acaba atacando a ansiedade, ficando ansioso por uma coisa que a gente acha que não vai acontecer. Exato, sim. Nesse sentido ela pode ser bem prejudicial, né, bem paralisadora. Então a gente tem que ficar muito de olho, assim, né, pra ela não nos atrapalhar, porque senão tudo aquilo que a gente quer muito, a gente mais se afasta, né, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E hoje em dia, com as redes sociais, com Instagram, essa vida que as pessoas levam que parece ser perfeita e as pessoas têm tudo agora. Tipo assim, parece que a internet. Parece que a gente precisa ter tudo pra agora, tudo pra ontem. A rede social e a internet aumentou a ansiedade da população no geral, dos adolescentes e crianças de hoje em dia? Nunca se falou tanto de ansiedade. E dá pra gente entender, assim, porque é muito estímulo, né? Muita coisa, o tempo inteiro são novidades, o nosso cérebro, ele quase não consegue descansar. E é difícil, inclusive, focar em uma coisa. A gente tá na internet ali, tu tá vendo vários assuntos diferentes, é um turbilhão de emoções ao mesmo tempo. Vê uma foto, tá feliz, daqui a pouco vem uma notícia triste, e é uma atualização o tempo inteiro, assim, né? De informações, e o nosso cérebro fica ali, ó, É, a mil o, pelo Brasil. o próprio TikTok, ele é tipo assim, é 15 segundos, aí tu passa pra cima, é outro vídeo, passa pra cima, então é uma roleta de ficar procurando algo novo. Parece que é pra tu saciar aquela ansiedade que nunca esgota. Sim. E até tem uma coisa que eu peguei alguns tópicos assim que eu fui pensando durante a semana para ir te perguntando, né? Por exemplo, assim, eu coloquei agora entrando nesse assunto assim, a ansiedade, a gente vai falar bastante de ansiedade agora. Vamos seguir no Tá bom. assunto. Mergulhou. A ansiedade, tipo assim, ó, hoje em dia existem muito mais casos de pessoas com ansiedade patológica, existem muito por causa desse negócio da informação, da concorrência, antes assim as pessoas não tinham rede social para ver que o amigo conseguiu comprar um carro, que o amigo conseguiu comprar uma casa, então eu tenho que ganhar. Hoje em dia essa ansiedade é maior do que antigamente, que as pessoas viviam um pouco menos desconectadas. E hoje também a gente tem um nome para as coisas também, né? Então a gente consegue identificar mais, a gente tem mais informação, inclusive para saber que a gente tá com uma ansiedade, né? Então sim, né? Acredito que sim. E, inclusive agora nessa época Covid também, a gente aumentou bastante, né? O número de casos de ansiedade, inclusive que chegam para atendimento, para o consultório, justamente pelo medo, assim, né? E não só o medo do Covid em si, mas por todas as mudanças que o Covid, né, trouxe também para a rotina das pessoas. Né? Como é que será que vai ser amanhã? Será que vai ser tudo igual? Será que vai mudar? O que vai acontecer? Tudo é um mundo de incertezas ali, né, nos rondando o tempo inteiro. E quem já tem uma predisposição ali a ser mais ansioso, ter mais ansiedade, aí é um prato cheio ali pra coisa piorar também, E né? a ansiedade é um pensamento que a pessoa tem ou é algo realmente químico do cérebro que tu desencadeia alguma coisa assim e o teu corpo reage àquela química que foi lançada ou é realmente um pensamento que a pessoa se trava naquele pensamento e tem essa ansiedade? Pode ser as duas coisas, porque a pessoa ela já tem uma predisposição genética. Digamos assim, ela já tá ali suscetível a ter algum episódio de ansiedade, né, algum transtorno.
E aí, claro que também dependendo do que vai acontecendo também na vida dela, da forma como ela interpreta as situações, principalmente, né? O pensamento, ele tem bastante também influência, assim, né? Naquilo que a gente vai sentir. Então, se ela fica pensando realmente, por exemplo, o pior, né? Sempre mais catastrofizadora, né? De achar que tudo vai dar ruim. A forma como ela interpreta as coisas pode desencadear, né? Então, sim, eu acho que, assim, assim, a É um palavra que mix. usamos, né? É um mix de coisas que pode somar ali e dar Tipo uma assim, ansiedade maior. tem como, tipo, a pessoa, tu no teu consultório, assim, identificar que a pessoa, como é que tu faz, assim, pra identificar que a pessoa tá com uma ansiedade patológica, uma coisa que precisa ser tratada, ou é simplesmente ela tem aquela ansiedade, vamos botar normal do dia a dia, assim, de querer prever as coisas e como é que tu lida, assim, como é que tu faz pra identificar o que que é um, o que que é outra coisa? A diferenciação é assim, se aquilo ali tá prejudicando a pessoa, se ela acha que de alguma forma tem algum prejuízo na vida dela, então vale a pena ela buscar uma ajuda, né? Então, aí sim a gente pode considerar como uma ansiedade que tá prejudicando. Aí já vale o tratamento, né? Agora, Sim. se é uma ansiedade ali que tá bem, ela consegue de alguma forma funcionar, né? Fazer as coisas dela, aí tá bem, né? Talvez seja uma emoção ali que ela tá se preparando usando de uma forma bem interessante, inclusive, pra vida dela. Então, E- ter ansiedade em algum nível é normal. Normalmente a gente vai ter, não tem como escapar dessa ansiedade de o que vai acontecer amanhã, como vai ser o dia de amanhã, será que eu vou conseguir aquele emprego, será que eu vou conseguir tal coisa, como vai ser naquele lugar que eu for. Isso é normal, então não tem como escapar. Não tem como escapar, né? Quando as pessoas chegam, né? Ah, eu quero me livrar da minha ansiedade. Olha, desculpa, não tem como, né? A gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? A Aprender conviver, a sim. usar essa ansiedade de uma forma positiva. Inclusive, a gente costuma dizer assim que a ansiedade ela é prima do medo. Assim, os dois andam juntos, né? A ansiedade ela já vem dos antepassados, inclusive, né? Ela já foi passando e ela foi importante para nossa evolução como ser humano. Porque lá, né, na época das cavernas, se tu não tinha ansiedade, se tu não ficava, assim, digamos, preocupado, olhando pro redor, se não tinha algum animal selvagem pronto para te devorar, tu dançar ali, né, e aí não ia sobreviver. Então, quem estava mais preparado era quem tinha essa ansiedade e ficava mais atento aos estímulos para sobreviver. Então, não tem como Mais ou menos, escapar, então, né? assim, tipo, pela seleção natural do Darwin, as pessoas ansiosas sobreviveram. Exatamente. Isso aí. Outra coisa que eu queria perguntar, que nem acontecia comigo, né? Não sei se era só o meu caso, mas tipo, de noite, quando eu ia dormir, antes de dormir, que aparecia que os sintomas, vamos botar, os sintomas apareciam mais. Eu ficava com palpitação, com falta de ar, tudo, e remoendo aquilo que acontecia, não conseguia dormir. Por que que, não sei se foi o meu caso ou se é normal acontecer, por que que de noite se amplifica a ansiedade? Provavelmente porque tu tava mais, assim, atento aos teus próprios pensamentos, não tinha estímulos externos, então tu ficava mais contigo ali, e aí abriu a porteira e vinha todos os pensamentos, né, ao mesmo tempo ali, que ficaram mais retidos também durante o dia. Porque quando pensa numa coisa, pensa em outra, que pensa em outra, que pensa em outra, e quando vê já foi 5 horas e não dormiu. Sim. Uma outra coisa que eu tava. Não sei se aí não entra nesse assunto, a gente pode falar depois, então. ah, Sobre a depressão. Bom, vamos falar assim: a ansiedade e a depressão, tanto uma quanto a outra, ninguém pode diagnosticar sozinho, né? Se acha que tá com alguns sintomas, vai no psicólogo, e primeiro no psicólogo, primeiro no psiquiatra, como é que é? Qualquer um dos dois já vai te ajudar. Se for o caso, um vai encaminhar para o outro, né? Então tá tudo certo. Aí tem esse trabalho em conjunto, né, entre os profissionais de saúde. Então, tanto faz, pode procurar qualquer um. Aí, tipo assim, se tu for, eu quero ir no psiquiatra porque eu quero tomar remédio, mas aí ele pode te avaliar e dizer, não, tu tô com tratamento psicológico, tu já consegue te livrar, ou já consegue ajudar, é isso? Pode, dependendo do psiquiatra, né? Pode também fazer essa orientação, sim, porque dependendo realmente do grau de gravidade, tu consegue também um tratamento legal sem as medicações. Mas é muito, muito realmente particular, né? Isso só os profissionais podem avaliar pro teu caso. E pra pessoa saber que ela realmente precisa procurar ajuda, é realmente isso que tu falou, que a pessoa, se ela tá não conseguindo fazer nada durante o dia por causa daquela ansiedade, ela deve procurar. Quando se torna algo ruim pra ela, assim, na vida. Isso, vale uma avaliação, pelo menos, né? Vamos ver, vou lá no psicólogo, no psiquiatra, ver o que ele acha também, né? Se acha que tá normal ou não. E aí Certo. vale a pena.
fazer essa checagem. Vamos começar a falar sobre depressão agora, que assim agora tipo sintetiza. Bom, tu já falou o que era depressão, né? Depressão tem a ver com tristeza, com a pessoa se sentir triste, ou tem algum outro, vamos botar sintoma assim, pra pessoa perceber que tá com depressão? A tristeza, ela é uma emoção também, né? Assim como a ansiedade também faz parte do nosso dia a dia. O problema é quando a depressão, ela é, além da tristeza profunda, né? Uma tristeza que a pessoa realmente consegue, ela vê as coisas tudo de um jeito mais pessimista, ela também tem outros sintomas. E para ser considerado um episódio depressivo, tem que ser no mínimo 2 semanas que ela tá nesse estado com esses sintomas. Então, aqueles que a gente comentou um pouquinho, que é falta de apetite, né, perda de interesse, né, perda de prazer nas coisas que ela fazia antes, falta de energia, sabe? Tudo é muito pesado, ela se sente muito cansada. Então, além da tristeza, tem outras coisinhas aí junto. Às vezes a pessoa também, tipo, pode acordar naquele dia de bad vibes e tá meio mal assim, só que tipo, no outro dia tá normal. Então, tipo, era só um dia que ela não tava legal, né? Acontece também, né? Sim, aí é passageiro, né? Aí é tristeza, inclusive que é importante a gente dar uma olhadinha nessa tristeza para ver se ela tá querendo nos dizer alguma coisa também, né? Às vezes a tristeza nos ajuda a refletir também sobre as coisas e ver o que tá faltando na nossa vida, o que não tá legal. Então, também, né, pode ser produtiva a tristeza. É importante a gente sempre ver o que a gente tá sentindo. E essa depressão é algo realmente assim, como a ansiedade de um pensamento, de não achar graça nas coisas? Ou é uma falta de uma química no cérebro, uma má alimentação, algo nesse... Ou as duas coisas também são juntas? Também é a mesma coisa, pessoa. Mesma situação da ansiedade, ela também já tem uma predisposição, né? E aí, a partir de eventos da vida dela, de situações, pode desencadear uma depressão. Então, sim, tem a ver com pensamento também. Uma coisa que eu tava falando contigo, né, no WhatsApp ali, que a irmã da minha esposa teve bebê agora há pouco, né? E a gente tá achando, né, que ela pode ter um caso de depressão pós-parto, porque, tipo assim, ela tá naquele negócio assim, será que eu deveria ter tido bebê? O mundo tá tão cruel, o mundo tá isso, o mundo tá aquilo. Daí ela fica muito impressionada com notícias, com negócio assim. Ela tá muito, assim, perdida em cuidar do bebê, e o marido dela também não tem muita experiência, também tá muito perdida. Isso pode ser um sintoma de depressão pós-parto, ou é normal acontecer isso com mãe de primeira viagem? Tem que avaliar também uma série de outras coisas, se daqui a pouco ela perdeu o interesse também no bebê, que é o afastamento, né? Como é que tá no geral, assim, né? Porque ela pode até estar pensando algumas coisas, mas se ela consegue de alguma forma ali conseguir dar conta, digamos, né, de tudo que é uma maternidade, né, demanda dela, ok, assim, né? Pode ser uma ansiedade também ali, né? Mas ao mesmo tempo tem que ficar de olho, assim, né? Se isso tá dificultando ela, se tá difícil, tá pesado. A depressão pós-parto ela pega, né? Então isso pode trazer bastante prejuízo, assim, principalmente culpa também, né? Por não estar conseguindo oferecer tudo aquilo que o bebê queria, né? Então Esse, atento. esse pensamento depressivo que as pessoas têm, que muita gente fala, é só ficar feliz, é só, sabe, é só mudar a ideia, pensar outras coisas. É muito difícil para quem tem depressão realmente sair dessa ideia de que as coisas estão difíceis, nunca vai acontecer comigo, eu sou errado. Por que é tão difícil a pessoa mudar essa chave do não consigo para eu consigo, vou tentar, por mais que seja difícil? O pensamento negativo, quando ela já tá ali deprimida, esses pensamentos que brotam, assim, digamos, né, na cabeça dela, eles já são sintomas, inclusive, da depressão, né? Então, ela precisa avaliar o todo dela, né? Porque o tratamento, ele tanto vai incluir a gente avaliar esses pensamentos, como é que tá a qualidade dos pensamentos dessa pessoa, se aquilo ali que ela tá pensando condiz com a realidade ou não, e também a parte comportamental, que é ela, de alguma forma, conseguir aos poucos, né, porque com certeza cada um vai ter o seu passo, o seu micropasso, né, pra Senão vai ser do dia pra noite que a pessoa vai sair de uma depressão. Não. Mas também tem essa parte comportamental também, assim, né? De ajudar essa pessoa a conseguir fazer movimentos que ela não tá conseguindo fazer,
Dependendo do grau de depressão, às vezes a pessoa ela não consegue nem sair de uma cama, né? Então a gente precisa ajudar ela. Ah, vamos lá, né? Vamos estimular essa pessoa, né? Mas com certeza dizer que é frescura, que é, Sim. é só pensar positivo, é só tu lavar uma louça, isso, assim, mais prejudica do que ajuda, porque ela já se sente culpada pra caramba, assim, né? E ela pensa, nossa, como assim? Como é que eu não consigo fazer o básico? Então, sempre mostrar apoio, ajudar essa pessoa, ao invés de ficar falando, né, que ela não tá Sim. conseguindo, enfim, julgando ela, né? Mas, no caso, a pessoa tem que fazer uma força também pra não se jogar a essa depressão, digamos assim. Porque, por exemplo, quando eu tô gripado, quando eu ficava gripado, eu sentia que quando eu, estou gripado, vou ficar deitado o tempo todo. Parecia que eu ficava pior da gripe do que se eu, não, vou tentar fazer as coisas que eu faço normalmente, mesmo com a gripe. A pessoa também tem que querer sair daquele estado, né? Porque se ela não gostar, mas se ela vê que não tem uma saída naquilo ali, ela acaba ficando mais depressiva? Existe mais depressivo ou menos depressivo? Sim, existem graus de depressão. E assim, ela tem que se movimentar. A participação dela no tratamento, a gente tá falando de tratamento de depressão, é fundamental, né? Porque ninguém vai conseguir tirar ela da depressão. Ela precisa tá afim também, né, de fazer alguns movimentos. Então, vai demandar dela também. E para uma pessoa. Funciona assim, tipo, com uma pessoa que tá em tratamento, eu vou fazer uma comparação meio besta, mas pode ser, tipo, a pessoa que tá com tratamento de drogas, por exemplo, a pessoa que é viciada em drogas, se ela mesmo não se dá conta, ou um alcoólatra, ou o que seja, se ela mesmo não se dá conta de que aquilo aí tá prejudicando ela, não, o tratamento não vai funcionar, ou existe como pegar uma pessoa, tipo, uma coisa compulsória, assim, pegar a pessoa com depressão e medicar e fazer ela ficar boa, existe isso? Que aí ela não vai tomar medicação também, ela também precisa tomar. Então, acho que, assim, não tem como a gente tirar ninguém do buraco se a pessoa não quiser, se ela fizer força pra ficar, assim, né? Então, ela precisa querer, né? Mas o que a gente E, pode fazer é orientar ela, né? De como que a gente tem percebido, conversar com ela, tentar mostrar empatia, apoio. E, né, ir trazendo ela aos poucos se ela tiver alguma resistência também. Porque é muito difícil, né, pra quem tá pertinho da pessoa perceber ela naquele estado e não conseguir fazer nada e ela não perceber, né? Então, também tem que ter muita paciência ali de quem tá no lado dessa pessoa, né? Pra e para a ajudar. pessoa sair desse estado de depressão, ela tem que primeiro saber ou entender que ela está em depressão. E normalmente as pessoas não querem dizer que estão, não querem se ver nesse lugar. Como fazer, ou como tu faz, ou como que acontece com as pessoas que conseguem entender, não, eu realmente estou em depressão, porque as pessoas não querem estar nesse lugar, né? E realmente falar, não, eu tô com depressão e vou tratar isso. Isso é difícil para as pessoas, acredito eu. Como que funciona essa parte de da pessoa entender que está? É bem difícil porque ainda, infelizmente, é tabu. Tudo bem, a gente tá melhorando bastante, né? Eu, pelo menos, tô vendo bastante avanço, né? Tem várias pessoas falando né, assumindo ali que tem depressão e falando disso publicamente, né? Famosas, enfim. Então, isso tá ajudando bastante. Mas sim, né? Quando a pessoa, né, tem dificuldade ali, a gente precisa informar ela para que ela, né, vamos lá, né, vamos sair disso porque a vida pode ser melhor, que é Eu muito lembro, sofrimento. Eu lembro que tinha um colega meu de trabalho, daí uma vez a gente foi pra Serra, assim, e ele tava conversando que a esposa dele sofria de depressão, tomava remédio e tudo, e daí ele falava assim, tá, mas olha tuas filhas, tu tem umas filhas bonitas com saúde, olha a tua vida, tu tem carro, tu tem casa, por que que tu fica assim? Daí, tipo assim, ó, aí eu falei, mesmo meio que por instinto, eu falei na hora assim, se tu falar isso pra ela, tu vai acabar botando mais culpa nela, porque, tipo, mas eu tenho tudo isso, por que que eu tô assim? Aí eu quero saber assim, como é que tu pode ajudar uma pessoa que tá sofrendo de depressão, sem esse papo de jogar na cara dela que ela tem tudo, que ela não precisa estar assim? Como ajudar essa pessoa? Tem que ver os pensamentos dela, o que ela tá pensando, se for isso mesmo, né, se ela pensa que, se ela tiver se sentido culpada, de informar muito, na verdade, qualquer pessoa, assim, né, o tratamento da depressão a gente informa tudo, assim, ela vai sair expert em depressão. Para que ela entenda que tudo isso que ela tá sentindo, inclusive esses sentimentos de culpa, também são em decorrência, né, dessa doença, né, porque é uma doença. E que assim, né, a gente vai aos poucos e isso tende a se diluir, né, esses pensamentos mais negativos, esse sentimento de culpa, e aí ela fica bem, né, fica melhor, enfim, né, consegue ter uma vida
normal de novo. Mas exemplo assim, se eu na minha família tem alguém que eu vejo que essa pessoa tá sofrendo de depressão, mas às vezes a pessoa mesmo não se dá conta ou fica na negação de não querer ver que aquilo ali é um problema. Como é que eu posso chegar e ajudar ela? Eu simplesmente ouço, eu simplesmente pergunto, eu simplesmente deixo assim até passar, como é que eu faço? É bom perguntar sempre como é que a pessoa tá, como é que tá se sentindo, como é que estão as coisas pra ela, deixar de uma forma mais aberta, assim, né, pra ver o que que sai, né, enfim. E talvez, se daqui a pouco também tiver intimidade, poder dizer pra ela: olha, eu tenho reparado que ultimamente tu tem se afastado das coisas que tu gosta, tá acontecendo alguma coisa, tô preocupado contigo. De uma forma demonstrar, assim, o que que a gente tá percebendo. Não julgador, né? Não, olha só, onde já se viu, você tá fazendo isso. Mas tentando entender mesmo, né? Aquela pessoa, o que que tá E uma acontecendo. pessoa com a depressão forte, ela consegue melhorar isso, mas tem como esse pensamento realmente 100% acaba, ou ela tem que lutar com isso dia após dia? Talvez algum pensamento ainda ronde a cabeça dela, mesmo que ela tenha passado da pior fase. Ainda existe um pouquinho de pensamento ou cessa 100%? Nesse 100% a gente nunca diz assim, né, para as coisas, porque sempre pode voltar, né? Inclusive, se a pessoa já tem uma tendência, ela também tem a tendência de em algum momento aquilo retornar na vida dela, né? A depressão. Mas com relação a pensamentos negativos, claro, talvez não na mesma frequência que uma pessoa deprimida tem, assim, mas acho que de alguma forma todos nós temos também, né? Vem um pensamento ali, nossa, isso aqui não vai dar certo, nossa, que droga. Isso é ok, assim, né? Então vai aparecer, como para todo mundo, assim, né? Mas claro que o que vai indicar mesmo, né, a gravidade disso é a frequência, a intensidade, o que que ela faz com esses O quão sério pensamentos. se leva esse pensamento? Isso, se ela deixa de fazer as coisas dela mesma, ou se, nossa, não vai dar certo. Mas aí no outro dia a pessoa tá ali, né? Tipo assim, chuta o balde e depois tá recolhendo o balde, assim, né? Então o que que ela faz depois, né? Na situação. Uma coisa que nem. Vamos voltando àquele assunto da depressão pós-parto, ou não, depressão pós-parto, mas assim, é válido a gente, tipo, ajudar os pais de primeira viagem, assim, a cuidar do bebê, tudo, ou a gente, assim, fala assim, tu teve o bebê, agora o problema é teu, tu tem que ser pai e ninguém mandou tu querer ser pai. Ou é positivo a gente ajudar, a gente também tá do lado, a gente ajudar com o bebê, essas coisas assim. Ou a pessoa não vai aprender se a gente ajudar. Olha, acho que assim, a gente pode chegar sempre com um jeitinho também, né? Oferecer ajuda, saber sempre entender o contexto, como é que estão as coisas, e aí entrando aos pouquinhos, assim, né? Porque daqui a pouco também, se a gente, olha só, tá tudo errado isso aqui, talvez a pessoa tenha uma resistência, não, tá tudo certo, né? E não deixe também não se deixe ser ajudada. Então, acho que com um jeitinho, assim, a gente vai conseguindo, né? Dependendo, né, da situação, das pessoas, né? Mas vale a pena sempre oferecer ajuda também esse casal, que deve estar bem difícil ali, né? Pra Sim. eles também a dinâmica. Sobre o que a gente estava falando também, eu estava lendo esses dias sobre o negócio da positividade tóxica, que era uma coisa que eu queria falar contigo, assim. Daquele negócio, Uhum. assim, por exemplo, que é uma coisa. Acho que é um assunto que veio à tona, não sei porquê, esses dias aí, apareceu um monte de notícias sobre isso. Que é prejudicial tu dizer pra pessoa assim: mas podia estar pior. Mas olha só, tem um monte de gente passando fome na África lá e tu tá aqui. Tu errou isso aí, mas tu podia ter morrido fazendo tal coisa. Isso também é prejudicial para a pessoa também, né? Porque é uma invalidação daquelas também ali, né? De conforto tá dizendo, não, isso aí tu tá sentindo não vale nada, então fica quietinho aí, que isso é bobagem, né? É frescura. Então, né, com certeza, né? Isso aí só afasta mais ainda, né, as pessoas. Porque daí tu Cada um com a sua acaba. dor, né? A gente não É, pode medir as dores. A minha dor, né? Pra mim dói, pra ti pode não doer, tá bem? Que bom pra ti, mas respeita a minha dor, assim, acho que é por aí. tu ficar medindo a dor da pessoa com outras réguas, né? Com a tua régua, com a régua do pessoal que tá lá na África passando fome, por exemplo. Cada um é um caso, né? Realidade diferente, né? Cada um vive uma coisa, pensa uma coisa, teve uma infância e vida, e tudo isso influencia nos pensamentos que as pessoas têm agora. Falando daquele assunto das redes sociais lá que o Gleison trouxe lá também, a depressão também pode ser desencadeada por um negócio assim, por exemplo, eu tô vendo no Instagram que todo mundo tá indo pra praia, eu tô vendo no Instagram que todo mundo tem dinheiro pra comprar carro, eu tô vendo no Instagram que ninguém tá doente, e aqui na minha família eu tô só me fudendo, tô sem dinheiro, e tem gente doente, e isso aí também pode desencadear a depressão na pessoa?
pode ser situações desencadeadoras, assim, né? Faz parte daquilo que a gente tava falando, do contexto, assim, da pessoa. Que aí, sim, né? Ela pode pensar, nossa, realmente, minha vida tá uma porcaria aqui, só ir ladeira abaixo também. E já vem outros pensamentos, nossa, nada dá certo. E aí aquilo ali, a bola de neve vai ficando cada vez maior, até chegar um momento em que ela realmente acredita naquilo ali, não consegue reverter a situação sozinha também. Normalmente as pessoas têm a tendência a sempre tentar ver o lado bom das coisas. Até que ponto isso é bom, ou a gente realmente tem que ver, não, essa situação é uma merda e a gente tem que aprender com essa situação merda. Porque normalmente, não é assim e tal. Isso é prejudicial pra saúde mental e tudo mais? Sempre tentar ver o lado bom das coisas? O melhor que a gente pode fazer é sempre ver a situação de uma forma realista, nem boa nem ruim. Porque, assim, se a situação tá ruim, se a gente pensar que tá bom, a gente não vai fazer nada pra mudar também e vai continuar ruim com aquela sensação, a gente só ficar jogando a sujeirinha pra baixo do tapete, né? Tá tudo lindo, mas por baixo tá o caos. Então, bom, peraí, vamos ver, vamos tirar essa sujeira, vamos ver aqui, vamos dar uma limpada, vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar. Então, sempre ver realista, né? Tá. Até porque, assim, vamos supor que seja uma coisa que não tenha como melhorar. Nossa, é isso e pronto, acabou. Então aí a gente vai trabalhar com a aceitação, que também é um outro jeito da gente lidar com as coisas, né? Olha, infelizmente, né, é isso que eu tenho, então, né, vamos trabalhar com isso que a gente tem hoje, né? A É aquela positividade. é a famosa frase que se não Se não tem tiver. remédio, remediado está. Eu pensei nessa frase também. Porque se não tiver o que fazer, não vai ter o que fazer. E se tiver o que fazer, faz aquilo que dá pra fazer. Ou aquela assim, se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Já que Sim, exatamente. Aceita que dói menos também, aceita que cabe a dói nossa menos, tem situação. todas essas frases assim. Uma coisa que, tipo, que nem tem muita gente que fala, eu também sou uma dessas assim, que eu me irrito com pessoas que estão sempre felizes. Porque eu acho que, tipo, não pode a pessoa estar sempre feliz. Claro, a pessoa pode estar feliz, mas eu acho que pra mim é necessário tu ter dores na tua vida, assim, tu, tipo, passar por um perrengue, um dia tu não tá querendo fazer as coisas, eu acho que isso aí também é importante pra nós. É isso, ou eu tô sendo muito ranzinza e muito pessimista. Olha, eu acho que dependendo da pessoa pode ser uma estratégia que ela encontrou, que não quer dizer que seja a melhor da vida, assim, né? Pra conseguir ali sobreviver, né, naquela situação. E talvez uma evitação, né? Não quero olhar pro que tá ruim, segue o baile, passa por cima. Pra ela, pra pessoa, pode não ser a melhor opção também, né? Pode Mas a gente acontecer. tem que ver por que aquilo nos incomoda também. Nossa, porque, né? que gera A ali. pessoa, 8 Nossa, horas que da manhã, raiva. segunda-feira, tá feliz dando bom dia. Isso aí é. 8 horas eu nem É de digo, se porque 8 mesmar. horas já tá quase na metade do meu dia. Tipo, às vezes a pessoa acorda 5 da manhã e tá feliz. Aí não dá, não tem como mesmo. Sim. Que nem aquela novelinha tem um livro também da Poliana, que é Jogar o Jogo do Contente, que vê qualquer coisa que acontece, vamos ver o lado bom das coisas, mas às vezes as coisas não tem lado bom, né? Isso é normal, né? Parece uma romantização de tudo, né? Sim, a vida não é uma Disney, né? Mas tem que ver o real. Uma outra coisa que eu coloquei, que eu pontuei como assunto aqui, é o negócio da pré-ocupação, né? Da gente sempre se ocupar com uma coisa antes que ela aconteça. Só que eu posso estar errado, mas eu sou muito de que assim, ó. Porque por causa da ansiedade eu acabei pegando essa técnica de. Eu não vou pensar muito nas coisas, que nem, por exemplo, agora com esse podcast aqui. Eu não fiquei o dia todo pensando que a gente tem que chegar agora, 5 e poucas, 6 horas e fazer podcast. E, tipo assim, quando chegar na hora a gente pega e faz. Eu desenvolvi isso comigo para não começar a sofrer de ansiedade. Isso é certo ou a preocupação também é importante para nós? Olha, se tá funcionando, se consegue chegar e conversar e falar, né, já tem porque na verdade, assim, talvez tu não tenha sofrido, mas de alguma forma tu se preparou, tu tem um roteiro, tu tem algumas perguntas que tu já programou, né, e isso é uma ansiedade, de alguma forma tu teve ali, né, uma preparação pra isso. Então tá, check, ok, né, agora se nossa, e agora? Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai cair a internet? Será que o meu vídeo vai funcionar? Aí já. O será? E se? Aí. Ixi, aí. O Aí problema, dá ruim. disso muito é o e se, né?
A síndrome do já que é, já que aconteceu isso, eu não vou fazer. Ou então o negócio do e se. E se pode ser que se eu caia um avião aqui em casa agora, e se cai a luz. Assim, aí acaba a pessoa não conseguindo fazer as coisas porque ela acha que nada vai dar certo, né? E paralisa, fica ali. Ou vai com muito sofrimento também, né? E normalmente a gente vê o copo sempre mais vazio do que o copo mais cheio, né? Normalmente as coisas ruins nos afetam mais do que as coisas boas. Isso tem alguma razão? Por que que às vezes alguma coisa muito boa que acontece a gente não dá tanto valor? Ou quando acontece uma coisa ruim, nossa, meu Deus do céu, é muito maior. Porque dói realmente, porque a gente sente mais. Porque que parece que a felicidade não é ao mesmo tempo tão no mesmo nível maior do que o sofrimento. Parece que o sofrimento é sempre maior do que a felicidade. E a gente tá sempre em É, busca dessa felicidade. sim. Isso aí talvez a gente precise pensar assim, será que a gente tá se cobrando demais também, né, nas situações para assim, né, ou com uma expectativa muito alta de que tudo vai dar certo, né, não levando em consideração que vão ter muitos imprevistos também nesse caminho, né, então acho que sim, a gente tem uma tendência, mas talvez existem algumas coisas que a gente pode pensar para que isso não fique tão desigual assim, né? Tipo, uma pedra de 10 quilos, uma coisa negativa, uma pedrinha, um grãozinho ali, uma coisa positiva. Tem que ver se, de alguma forma, tem um equilíbrio ali também, né? Nesses pesos que a gente tá dando. Mas isso, ó, também é uma coisa que a gente precisa ir, assim, treinando, assim, né? A mente Trabalhando, sim. pra não ficar O nessa fato também. da gente, de ser, tipo, já inerente do ser humano, já ser normal a gente buscar o conforto e a felicidade, acaba que a gente deixa como normal estar feliz e bem, e trata como anormal estar triste, estar muito, assim, atarefado ou sentir dor, né? A gente acaba não sendo normal isso pra nós, aí por isso que a gente amplifica tanto, né? Sim, tem isso também, né? E, inclusive, aí vem com aquele assunto que você estava falando das redes sociais também, enquanto que a gente fica se comparando. São mais coisas ainda pra fazer com que a gente fique, nossa, tá ruim. E não Uma tá, coisa que né? Nem sempre. acontece Às vezes pode estar. Uma coisa que acontece muito com a minha esposa, assim, é que ela se frustra muito quando as coisas saem do que ela planejou na cabeça, assim. Acho que, claro, isso acontece com todo mundo em menor ou maior grau. Mas uma coisa que a gente viu é que nunca sai como a gente planeja, né? É muito raro acontecer exatamente como a gente planeja. Mas a gente tem que trabalhar também isso na gente de saber que pode não ser como planejado e a gente vai ter que fazer de outra forma, né? Sim, lidar com os imprevistos, né? Eu costumo dizer que a vida é um combo de imprevistos, né? Já tá previsto que vai ter imprevistos, então. Sim. Só que a gente não sabe qual, mas alguma coisa vai aparecer ali. É que nem o pessoal que nunca guarda dinheiro pra trocar o pneu do carro que furou, ou nunca guarda dinheiro pra consertar o carro que estragou, mas é um imprevisto que vai acontecer. Isso acontece, só que a pessoa não se Sim, programa pra isso, né? sim, É que exatamente. parece que Mas o nem ser tem humano. como, né, a gente se programar pra tudo, né? E, meu Deus, a gente vai enlouquecer. Aí É vem porque o aquela ser humano. ansiedade, né? A preocupação. Parece que a gente quer sempre estar no controle, né? Parece que a gente sempre sabe de tudo e sempre quer estar no controle de todas as situações. E a maioria das vezes a gente não tá no controle de quase nada. Sim. E às vezes a gente acha que tá maravilhoso, assim, porque, nossa, então eu já vou controlar tudo, mas qual é o custo que gerou toda esse controle, essas antecipações que a gente fez, né? Será que ainda tá valendo a pena do que só, bom, tá bem, eu vou lidar com o que aparecer ali? É porque é uma falsa ideia, assim, né, de que tu tá controlando. Às vezes tu gasta mais energia tentando controlar do que Do que lidando com realmente os controlar. imprevistos, por Sim. exemplo. Uma coisa que me veio na cabeça agora, uma coisa que eu queria perguntar e acabei esquecendo de anotar. Por exemplo, assim, ó, eu vi esses dias um meme ali nos stories de alguém que tava assim, um bolo de dinheiro, de dólar, assim, aí colocou em cima assim, o melhor antidepressivo. Subentendendo-se que quem tem dinheiro não sofre de depressão, né? Isso é verdade ou pode acontecer que quem tem grana pode sofrer mais de depressão do que pessoas que são... Porque às vezes a gente vê pessoas que são bem pobres, felizes, no final de semana vão lá fazer seu churrasco, botam um samba na JBL, estão de boa, vão trabalhar segunda de manhã tranquila. E a gente vê pessoas tipo o Whindersson Nunes, por exemplo, que vão botar, tem tudo, tem sucesso, tem fama, tem dinheiro, mas sofre de depressão. Uh, os graus de depressão nas pessoas mais pobres, mais ricas, é o mesmo ou tem mais ou menos?
Olha, eu nunca vi nenhum dado assim que diz com relação à condição financeira da pessoa. Eu acredito muito que, assim, em depressão não é pra todo mundo, assim, né? Não importa ali. Talvez, aqui, tô levantando uma hipótese, né? De que como a gente tem mais acesso às pessoas que têm grana, que estão na mídia, que estão ali falando sobre isso, talvez a gente tenha a impressão que dê mais nas pessoas com dinheiro, né? Mas isso é uma hipótese que eu tô Ou, levantando ou- ou agora, né? talvez, ou talvez só mude o foco, né? Por exemplo, alguém é depressivo porque não consegue ter dinheiro pra sustentar os filhos, por exemplo. Mas aí a pessoa rica tem aquele dinheiro, só que daí o pensamento dele é outro. Ah, será que as pessoas me amam pelo dinheiro ou me amam pelo que eu sou? Aí talvez mude só o foco da preocupação da pessoa. Nossa, conquistei tudo e nem era tudo isso, e é isso a vida. Então aí vem aquele vazio, assim, também, né? De todos os tipos, de todos os. Uma coisa que acontece muito com pessoas que ganham muita grana e conseguem adquirir coisas e comprar coisas é que, assim, tipo, quando, só que nem, por exemplo, acho que foi, não sei se foi o Jim Carrey que falou que quando tu conquista realmente fama e dinheiro, tu vê que aí não era disso que tu precisava, né? Porque, tá, beleza, agora eu consigo comprar as coisas, tá? E agora? Né? Aí é que nem aquele negócio, não adianta tu balançar um maço de nota de 100 na frente de uma pessoa depressiva. Ou talvez fique alegre naquele momento ali, entendeu? Mas não vai passar, não vai curar ela, não vai, né, melhorar a depressão, daqui a pouco ela já vai estar de novo, né? Talvez seja um momentâneo ali. O dinheiro é isso, né? Ele traz algo bem pontual, né? A pessoa vai lá, inclusive, se compra 1000 coisas, mas o sentimento ali de vazio continua mesmo, né? Ela tendo tudo que ela quer ou não. Não é isso, realmente. Não é isso que a pessoa tá faltando. E essas. Eu não sei se é porque eu nunca fiquei rico, daí eu não sei te dizer se é isso mesmo. Eu também não sei. Quando eu ficar rico, eu posso dizer. Mas, tipo assim, é brincadeira, claro. Mas, tipo assim, ó, essas compulsões, assim, essas compulsões patológicas, tipo, pessoas que são acumuladoras, pessoas que são. Compram compulsivamente, gastam cartão de crédito e tudo mais. Pode ser um sintoma de depressão também. Quando começa a acontecer isso, pode ser que a pessoa está desenvolvendo um quadro de depressão também. Tá mais pra uma ansiedade. Que ela, né, fica ansiosa e ela vai lá e compra pra poder passar aquele sentimento ali. Por exemplo, os acumuladores, né, estão incluídos dentro do transtorno obsessivo compulsivo. E é um transtorno de ansiedade. Beleza, eu acho que é isso, né, Gleison? Acho que é isso. A gente ia terminar, a gente se estendeu ainda e falamos sobre mais coisas. Sempre aparece alguma coisa e vai. Eu trouxe duas dicas de livro. Pode quem passar. quiser, Claro, pode dizer. Né, pra quem quiser saber um pouco mais, né? O de depressão, maravilhoso para leigos, ó. Vença a depressão antes que ela vença você, do Robert Leahy, muito bom. E também de ansiedade do mesmo autor, Livre de Ansiedade. 2 livros super valiosos para quem quiser saber mais sobre o assunto. Esse autor, ele é psicólogo ou só é... Ele é psicólogo, Psicólogo. sim. E psicólogo cognitivo. Então, trabalha na mesma linha que eu trabalho, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Que na psicologia a gente tem várias abordagens, né? Vários tipos diferentes, assim. E essa é a famosa TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Então vamos, para finalizar, explica um pouquinho o que é essa terapia cognitiva que tu falou aí e como é que ela funciona, porque tipo a Laura, ela trabalha com... Agora eu até me esqueci o que ela falou, era Focada na compaixão. Com autocompaixão, isso aí, focada na compaixão. E qual é assim, resumindo em 5 minutos, vamos botar mais ou menos, em menos de 5 minutos, vamos botar. O que é essa linha de psicologia que tu segue? Basicamente, assim, a grosso modo, a TCC, né, vou abreviar aqui, Terapia Cognitivo-Comportamental, ela acredita no seguinte, que a gente tem situações na nossa vida, as coisas acontecem, e a partir dessa situação, a gente vai interpretar essa situação. A gente tá falando, né, do pensamento. O que eu vi daquela situação? E esse pensamento, além do pensamento, isso gera uma emoção na pessoa. E com esse combinho pensamento e emoção, a pessoa vai ter um comportamento a partir daquilo ali. Então a gente vai avaliar isso, pensamento e comportamento. Então, como a gente estava falando ali, por exemplo, no tratamento da depressão, a gente vai trabalhar tanto com os pensamentos dela, vamos avaliar como é que tá a qualidade desses pensamentos, mas também vamos se mexer, né? Vamos fazer coisas, vamos incluir uma rotina mais saudável para ela aos pouquinhos, para que ela consiga
Enfim, também mexer, né, não só nos pensamentos, mas na vida dela, no que ela faz, né, no dia a dia. Então são esses dois carro-chefes, assim, digamos. A grosso modo, né, tem um Sim, pouquinho mais sim. de coisas por aí. Beleza. Se alguém quiser pesquisar mais, leiam uns livros e procurem Google procurem no Google sobre artigos confiáveis sobre o assunto, né? O E nome dos livros vai estar na descrição também, caso vocês queiram ver os livros. de repente botar até link da Amazon para comprar, se alguém quiser. Pode ser. Beleza. E é isso aí. De minha parte tá tudo certo. Boa noite para todo mundo. Para quem tiver, boa noite, bom dia, boa tarde para quem tiver aí. Redes sociais, se quiser falar, mas também tá na descrição. Eu vou colocar. Tu tem teu sobrenome na tua arroba do Instagram, né? Não tem? Não, É Psicotamires só, né? Psi.tamires. Tá, beleza. Tamires com I, Tamiris. Tamires, isso. Eu vou colocar, vou colocar tudo na descrição aí. De repente a gente deixa a arroba embaixo do quadrinho do nome também aí, pra todo mundo seguir ela aí. E por mim é isso. Tchau, valeu pra todo mundo aí. Tchau, boa noite, até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Foi um prazer. Valeu.